Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 14 de abril. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Ações do Superior Tribunal de Justiça reforçam proteção aos direitos indígenas no país. Eduardo Kovaleski. Em decisões recorrentes, a Corte garantiu desde acesso a serviços básicos até benefícios previdenciários. Um dos marcos foi a súmula que assegurou o direito ao salário maternidade para indígenas menores de 16 anos. Juízes participam de palestra no Supremo Tribunal Federal sobre desinformação e poder judiciário. STJ decide que é válida a exclusão de um sócio feita com base nas regras de estatuto que não tinha sido registrado na junta comercial. Diego Breão. Na ação ajuizada para anular a exclusão, o sócio excluído alegou que esta hipótese não era contemplada no contrato social, mas tanto o juízo quanto o Tribunal de Segundo Grau julgaram o pedido improcedente. E ainda, ministro do Supremo suspende todos os processos na Justiça que tratam da chamada pejotização. Agora são 6 horas e 15 minutos e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Melhorias nas condições de vida dos indígenas passam pela jurisprudência do STJ. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado uma jurisprudência que reforça os direitos dos povos indígenas no Brasil. Em decisões recorrentes, a Corte garantiu desde acesso a serviços básicos até benefícios previdenciários para essas comunidades. Um dos marcos foi a súmula 657 de 2023, que assegurou o direito ao salário maternidade para indígenas menores de 16 anos. O ministro Mauro Campbell Marques destacou que a Constituição e os tratados internacionais protegem os direitos desses povos, mesmo em situações onde a lei restringe o trabalho antes dos 16 anos. Em outra decisão importante, o STJ determinou que estados e municípios devem garantir saneamento básico em terras indígenas. No caso da comunidade Tecoá e Virati-Porã, no Paraná, a Corte confirmou a obrigação de fornecer água potável e coleta de lixo e rejeitou o argumento de que a responsabilidade seria apenas da União. O tribunal também já decidiu que serviços de saúde não podem discriminar indígenas que vivem fora de aldeias. Em 2009, garantiu atendimento odontológico a uma indígena que não residia mais na aldeia Chapecó, em Santa Catarina. O ministro Herman Benjamin afirmou que o status de indígena não depende do local de residência. Essas decisões buscam dar efetividade aos direitos previstos na Constituição e em tratados internacionais, além de melhorar as condições de vida dos povos originários. O STJ tem destacado a necessidade de proteger essas comunidades historicamente vulneráveis, com o objetivo de garantir acesso igualitário à saúde, previdência e serviços básicos. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. E ainda falando do STJ, o Superior Tribunal considera válida a exclusão extrajudicial de sócio baseada em estatutos sem registro. As informações com Diego Breão. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que foi válida a exclusão de um sócio por falta grave realizada com base em estatuto que havia sido assinado por todos os membros da sociedade empresária, mas que não estava registrado na junta comercial. Na origem do caso, um grupo de pessoas constituiu a sociedade e registrou o contrato social na junta comercial. Logo, do registro foi firmado um documento chamado de Estatuto que previa a possibilidade de exclusão extrajudicial dos sócios, o que veio efetivamente a acontecer com um deles. Na ação ajuizada para anular a exclusão, o sócio excluído alegou que esta hipótese não era contemplada no contrato social, mas tanto o juízo quanto o Tribunal de Segundo Grau julgaram o pedido improcedente. No STJ, o recorrente insistiu na tese de que a exclusão da sociedade teria sido nula por se basear em um documento que, além de não ter sido registrado no órgão competente, não seria capaz de substituir o contrato social. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, reconheceu a necessidade de a exclusão extrajudicial de sócio ser prevista em contrato social, de acordo com o que prevê o artigo 1085 do Código Civil. No entanto, no caso analisado, ele entendeu que o estatuto deve ser admitido como um aditamento ao contrato, o que afasta a hipótese de nulidade por falta de alguma solenidade prevista em lei. Da agência Rádio Web, Diego Breão.
E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão de todos os processos que discutem na Justiça a contratação de trabalhador que atua como pessoa jurídica para prestação de serviços, a chamada pejotização. Esse tipo de contratação de pessoa física que atua como empresa pode ser visto como uma burla às regras trabalhistas. Contratos deste tipo são comuns em diversos setores, como o de entregas por motoboys, imóveis, advocacia, artes, saúde e tecnologia. O STF não informou, no entanto, quantos processos vão ser suspensos com a decisão do ministro Gilmar Mendes. As ações tratam da legalidade dos contratos envolvendo o trabalhador autônomo ou que atua como empresa para prestação de serviços. Recentemente, o plenário do STF decidiu que vai ser firmado um entendimento geral sobre essas relações, que deverá ser seguido por todas as instâncias da Justiça. Ainda não há uma data para esse julgamento, no qual os ministros vão analisar a validade desses contratos, a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e definição sobre quem deve prestar as provas de existência ou não deste tipo de serviço, se é o trabalhador ou o contratante. Na prática, o STF vai decidir se esses contratos são válidos para determinados setores ou se eles configuram fraude na relação trabalhista. Mendes ressaltou que o Supremo tem sido sobrecarregado com inúmeras ações que alegam o descumprimento de decisões da Corte sobre as relações, o que na prática tem transformado o STF numa casa revisora da Justiça do Trabalho. Agora são 6h21. No próximo bloco, o STJ revoga a prisão preventiva de homem condenado em primeira instância e ainda mantida a prisão preventiva de um homem que foi acusado de transportar 274 quilos de maconha. Voltamos já. Radar da Justiça. O Supremo Tribunal Federal recebeu 43 juízes para a palestra Desinformação e Poder Judiciário. O evento faz parte da programação do curso de formação inicial realizado pela Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e foi conduzida pelo coordenador do Programa de Combate à Desinformação do STF, Vitor Durigan. Participaram deste encontro magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Amapá, ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ao Conselho Superior da Magistratura Judicial de Angola. Durigan apresentou aos participantes desde definições conceituais até exemplos práticos observados pelo programa conduzido no Supremo. Ele explicou que a desinformação e a disseminação intencional de informações falsas ou manipuladas com o objetivo de influenciar contextos sociais, políticos e econômicos. Segundo ele, ela se manifesta de diversas formas, como fake news, descontextualizações, falsas associações e manipulações visuais, e se espalha rapidamente por meio das redes sociais sem filtros editoriais. Vitor Durigan ressaltou que o maior perigo da desinformação está na intencionalidade dela. O especialista também explicou que, além de desinformar, esse tipo de conteúdo alimenta outros problemas sociais graves, como o discurso de ódio, teorias conspiratórias, violência política e também a radicalização. E agora são 6h23. Prisão cautelar não pode ser mantida apenas com fundamento da pena aplicada. O repórter Diego Brião está de volta e traz os detalhes dessa decisão. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, revogou a prisão preventiva de um homem condenado em primeira instância por entender que a fundamentação para a manutenção da prisão cautelar se baseou apenas na pena aplicada. Para o colegiado, restou caracterizado o constrangimento ilegal, o que justificou a revogação da medida. O relator do caso, o ministro Oji Fernandes, explicou que a única fundamentação utilizada pelo juízo para manter a prisão cautelar foi a quantidade da pena aplicada, 9 anos de reclusão. O ministro ressaltou ainda que a decisão do magistrado nem sequer indicou que os motivos que levaram à decretação da prisão anteriormente persistiam a ponto de justificar a necessidade da manutenção no julgamento da apelação. Oji Fernandes destacou que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o tribunal de origem não pode acrescentar fundamentos inexistentes ao julgar um habeas corpus para suprir a omissão do juízo que manteve a prisão. Para o ministro, o tribunal tentou legitimar indevidamente o ato coator.
Ele salientou que, em razão de o direito de recorrer em liberdade ter sido negado também aos demais corréus pelo mesmo motivo, eles tiveram as respectivas prisões revogadas da mesma forma. Da Agência Rádio Web, Diego Brião. Da sexta para a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão preventiva de um homem acusado de tráfico de drogas por transportar mais de 274 quilos de maconha entre os municípios de Guaíra, no Paraná, e Lusiana, em Goiás. O colegiado entendeu que a natureza do crime e a quantidade expressiva de drogas apreendidas são elementos suficientes para justificar no momento a ordem de prisão. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o homem foi preso em flagrante durante abordagem policial na estrada. Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de primeiro grau destacou a quantidade de droga encontrada e o fato de que o serviço teria sido realizado mediante promessa de pagamento de R$15 mil. Sob os mesmos fundamentos, o Tribunal de Justiça do Paraná negou habeas corpus e manteve a prisão. Em novo habeas corpus, dessa vez direcionado ao STJ, a defesa reiterou o pedido de aplicação de outras medidas cautelares e argumentou que o acusado não tem antecedentes criminais e que a prisão teria considerado apenas a quantidade de droga apreendida. Além disso, a defesa alegou que ele seria apenas uma mula do tráfico, ou seja, uma pessoa usada exclusivamente para transportar a carga ilícita, não tendo qualquer relação com a organização criminosa. Agora são 6 horas e 26 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Programa Lar Legal atende famílias de Santa Catarina. Destaque de Cid Marcos. Pelo menos 130 famílias catarinenses receberam as escrituras dos imóveis ocupados até então de maneira irregular. Os títulos foram viabilizados pelo programa Lar Legal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Com a documentação em mãos, os proprietários passam a ter segurança jurídica para investir nas residências, realizar financiamentos e até mesmo negociar os imóveis, além de facilitar o acesso a serviços básicos como água, energia elétrica e saneamento. Justiça de Roraima promove debate sobre a inclusão de pessoas com autismo. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Roraima, em parceria com a Assembleia Legislativa de Roraima, promoveu o evento União pela Inclusão, avanços e desafios no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Durante o encontro, foram debatidas propostas para a construção de políticas públicas mais inclusivas e o fortalecimento da rede de apoio às pessoas com transtorno. Tribunal do Distrito Federal prioriza idosos e pessoas com doenças graves e deficiência. Cristina Mar. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em parceria com a Central Judicial da Pessoa Idosa, informou aos idosos acima de 60 anos e as pessoas com doença grave e com deficiência que o pagamento da parcela superpreferencial do precatório será realizado com mais agilidade. A previsão é finalizar o pagamento da fila de preferências em 1 ano e meio. Atualmente, quase 17 mil credores estão na lista de superpreferência e o pagamento desses credores tem valor estimado de R$1 bilhão. Moradores do Ceará são beneficiados com a ação social da Justiça. Destaque de Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Ceará participou das ações do projeto Acolher, no bairro Barroso, em Fortaleza. O projeto é voltado ao atendimento da população na garantia do acesso a direitos fundamentais, oferecendo serviços gratuitos que promovem inclusão social, qualificação profissional, saúde e cidadania. A programação contou com emissão de documentos, atendimentos psicossociais, orientações jurídicas, corte de cabelo e distribuição de mudas de plantas. São 6 horas e 30 minutos, nós ficamos por aqui e você pode rever este programa, o Radar da Justiça, no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.